Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Nete, no momento eu estou coordenando este ciclo de palestras e quero dizer que todos são muito bem-vindos. Professora Cláudia e professor Letícia já deram as boas-vindas aos professores e a todos os participantes. E um agradecimento especial ao João Pedro ter aceitado essa nossa palestra como um grande desafio inicial desse ciclo, nesse momento assim de pandemia, que nós estamos assim bastante temerosos em não saber o que vai acontecer no futuro, né? Mas esse é um desafio que nós aceitamos assim com prazer para não nos mantermos acesos e ativos em nossas atividades acadêmicas e laborais de uma maneira geral. Eu sou administradora por formação inicial, mas concluí recentemente um curso de gestão de turismo pelo Cefet, que é a nossa universidade de consórcio em educação à distância, e por essa atividade eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de cooperação técnica no Instituto Politécnico de Tomar. Passei lá 6 meses fazendo disciplinas do curso de gestão turística e cultural do Instituto Politécnico de Tomar, onde tive a oportunidade de conhecer o João Pedro e retomamos esse contato com uma boa oportunidade de trazer novas ideias, novos debates, né, para esse nosso grupo de turismo militar, que já existe, como a professora Cláudia falou, há cerca de 4 anos, e estamos nos tentando ajustar qual seria o nosso caminho, e estamos, no momento, discutindo a essência cultural para atividades turísticas nesses espaços e qual seria a nossa contribuição acadêmica para que isso seja uma aplicação prática também baseada em teorias boas práticas teóricas, né? Então, nós convidamos o João Pedro. O João Pedro, ele é colaborador do Técnica Arte, que é o Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização de Artes do Instituto Politécnico de Tomar. Ele fez parte da turma de licenciatura de Gestão Turística e Cultural, quando eu também estive lá, e concluiu em 2019 o mestrado em Desenvolvimento de Produtos Turísticos e Cultural do mesmo Instituto Politécnico de Tomar. Ele realizou uma pesquisa e sua dissertação foi desenvolvida sobre as práticas discursivas de museus memoriais em Portugal e na Hungria. E é sobre isso que ele vai conversar conosco. Então, João Pedro, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de pedir a todos que estejam participando para manterem seus microfones desligados, para não ter interferência. E passo a palavra, então, para o João, por favor, João. Obrigado, só eu é que tenho que agradecer por me terem cá e por me darem a oportunidade de poder também espalhar um bocadinho aquilo que eu descobri e aquilo que eu investiguei ao longo destes 2 anos, que foram anos bastante intensos, mas penso que tenho alguma coisa para contribuir, especialmente agora que o turismo militar, quer em Portugal, quer no Brasil, está a ganhar alguma força. É importante que algumas das investigações sejam feitas de maneira um pouco mais a analisar aquilo que é feito para que saibamos qual é o caminho próximo a tomar. Eu vou começar então a minha apresentação, se eu puder, com licença. O meu trabalho de mestrado foi desenvolvido a analisar 2 museus memoriais. O museu em Lisboa, que era o Museu do Aljube e Resistência e Liberdade, e a Casa do Terror em Budapeste. Eu estou um bocadinho ligado a esta questão do turismo militar, porque precisamente, como faço parte do Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, a Associação de Turismo Militar Português é um dos nossos grandes parceiros e nós trabalhamos muito próximos com a Associação de Turismo Militar Português. E, portanto, a minha contribuição tem vindo sempre nesta linha de analisar os produtos que já existem.
aquilo que eu queria trazer hoje não era tanto falar sobre os produtos que existem em Portugal, mas falar um pouco a partir da dissertação que eu fiz sobre uma ferramenta que eu acho importante e uma ferramenta que eu acho importante para nós trabalharmos enquanto turismólogos e, acima de tudo, trabalharmos agora que estamos a começar finalmente a tornar mais maduro estes produtos de turismo militar. Que é aquilo que eu gosto de chamar o olhar crítico. Mas aquilo que eu estou a dizer, eu não estou a inventar nada de novo. Acima de tudo, aquilo que eu estou a fazer é pegar naquilo que já existe em muita literatura, especialmente literatura anglo-saxónica, e que em Portugal ainda existe. Em Portugal e na língua portuguesa, em geral, ainda existe bastante pouco esta ideia de que é necessário ter, acima de tudo, um olhar crítico. E parece que aquilo que eu estou a dizer pode sair do meio do nada, mas eu vou explicar exatamente porque é que eu digo isto. Muitas vezes, quando nós estamos a falar sobre a valorização do património, sobre a operacionalização de produtos turísticos, nós falamos muitas vezes sempre numa linha da prática, daquilo que nós queremos fazer e daquilo que nós queremos ver feito nos nossos territórios. No entanto, há uma componente que é sempre importante ser feita, a componente de uma análise crítica daquilo que já existe. Porque, acima de tudo, nós temos de ter noção que o turismo e que o património são elementos da nossa sociedade sobre o qual as pessoas estabelecem a sua identidade. E nós temos normalmente consciência disto, mas utilizamos mais como uma justificação para criar novos produtos e não necessariamente para avaliar aquilo que existe. Porque, acima de tudo, como o Colin Hollingshead já disse, o turismo é um mecanismo de construção do mundo social. A maneira como as pessoas veem e se comportam no mundo social também é influenciado pela maneira como as pessoas visitam. E, portanto, aquilo que eu pensei que queria fazer, quando me propus a fazer a minha análise destes dois museus, foi, acima de tudo, parar, em vez de me dedicar a criar algo novo, decidi pegar em dois produtos que já existiam e tentar entender de que maneira é que esses produtos interagiam com a cultura e interagiam com as questões sociais e políticas das duas sociedades, da sociedade portuguesa e da sociedade húngara, e de que maneira é que eles influenciavam essas decisões políticas, essas perspectivas culturais e sociais, e de que maneira é que eles eram influenciados por essas questões sociais. E um exemplo muito simples que eu posso dar é precisamente da cidade de Tomar, e fico contente que gostaram da cidade de Tomar. A cidade de Tomar é a cidade onde eu estudei, é a cidade onde eu trabalho como pesquisador no centro. E a cidade de Tomar, para quem não sabe, é uma cidade que está muito ligada ao património templário, ao património militar templário. E a verdade é que aqui, neste momento, a marca definitiva de Tomar é a marca templária. E é algo que é importante nós analisarmos com cuidado, porque é verdade que a marca templária é uma marca que traz valor para a nossa região, é uma marca que produz muito valor, mesmo social e mesmo cultural, para a cidade. No entanto, não descurando aquilo que é a marca templária de Tomar, existem certas consequências para quando uma cidade se foca nessa marca, o que são perfeitamente naturais, mas nem sempre são trazidas à evidência. Essas consequências nem sempre são trazidas à evidência pelos estudos. Normalmente, os estudos focam-se muito mais em tentar criar a partir daquilo que já existe ou criar algo novo, e não tanto olhar para aquilo que pode vir a ser ou que podem ser as consequências positivas ou negativas disso. E uma das coisas que nós podemos apontar, por exemplo, à cidade de Tomar, é que o foco na marca templária pode levar-se simplesmente a tornar a marca como um espetáculo. A imagem do templário suplanta os factos históricos do templário e pode acontecer que a marca templária se torne mais algo mais kitsch do que necessariamente algo que vá criar um conhecimento da história militar, da história social de Tomar. O que não significa que aconteça sempre, mas há essa possibilidade. E a partir de uma análise, de um olho crítico, é importante que essas análises sejam feitas. E, ao mesmo tempo, tem consequências políticas. Estamos a falar, claro, que as consequências culturais e políticas das pessoas se focarem muito mais no património templário podem não ser tão grandes neste caso. No entanto, existem certas consequências, por exemplo, certos patrimónios, como aquilo que vemos aqui nesta imagem, como o património romano, pode não ser
dado tanta importância porque a marca templária suplanta tudo o resto. E, portanto, aquilo que eu quis fazer na minha investigação foi precisamente aplicar um olhar crítico para tentar ver aquilo que nos parece natural. Não significa que seja mau ou que seja errado, mas é aquilo que nós não reparamos porque nos é dado diretamente, normalmente. E isto é importante acima de tudo porque quando nós falamos sobre os factos da história, nós nunca os encontramos diretamente. A história, a maneira como nós falamos sobre a história, nunca é uma maneira neutra. E há até um ditado em Portugal, não sei se tem no Brasil ou não, mas há um ditado que diz: quem conta um conto acrescenta um ponto. Portanto, sempre que nós contamos sempre da perspectiva dos conhecimentos que nós temos e daquilo que são a posição que nós temos na nossa sociedade. Mesmo que sejamos excelentes historiadores, mesmo que sejamos excelentes turismólogos, há sempre uma perspectiva pessoal a dar. E isso não significa que seja algo mau, mas a ideia da objetividade necessariamente carrega consigo algumas consequências. E eu até fiz um pequeno gráfico para ilustrar a ideia, porque podemos perceber aquilo que eu estou a dizer a partir de uma pequena ilustração. Os factos que encontramos são sempre processados por certos códigos, são sempre codificados, seja pelas instituições culturais que nós temos, seja pela língua que nós falamos, seja pelas emoções e as ligações que temos a certas histórias. E, portanto, aquilo que nós dizemos e aquilo que nós experienciamos chega ao outro, e chega ao turista, e chega ao visitante de uma maneira completamente diferente daquilo que nós imaginamos. E, portanto, o olhar crítico não é necessariamente um olhar destrutivo, um olhar que está ali para criticar e para apontar o dedo. Pode ser, mas não tem que ser. O olhar crítico, acima de tudo, é um olhar que vê a realidade social, que não é evidente e que tenta entender de que maneira é que este processo, desde que chega do falante, daquele que apresenta e que interpreta o património cultural, até ao visitante, este processo não é um processo neutro e é um processo que tem consequências políticas e, portanto, o olhar políticas e sociais e culturais, e o olhar crítico, acima de tudo, é um olhar que deve olhar para as consequências da forma, portanto, da forma como as coisas são apresentadas e da forma como as coisas são ditas e experienciadas pelo turista e por quem o apresenta. E, portanto, aquilo que eu quis fazer durante a minha investigação foi precisamente isto, tentar aplicar aos produtos que já existiam. E são dois produtos complicados, precisamente porque, além da sua bagagem militar e da sua bagagem histórica, têm uma bagagem complicada, porque são produtos que estão associados a períodos complicados da história, quer de Portugal, quer da Hungria. Como eu tinha dito, aqueles que eu estudei foram o Museu do Aljube, Liberdade e Resistência, e a Casa do Terror, duas instituições que foram utilizadas como prisão militar e prisão política, quer uma, quer outra, em dois regimes autoritários nos dois países durante o século XX. E só para explicar um pouco, dar um contexto sobre o que são estes museus, o Museu do Aljube é relativamente recente, foi criado em 2015 e foi criado a partir de uma exposição precisamente na prisão que hoje tem o Museu do Aljube, e essa exposição chamava-se Aljube, a Voz das Vítimas, porque o Aljube está mesmo no centro da cidade de Lisboa e é um nome que era dado a uma prisão medieval que depois foi utilizada pela ditadura do Estado Novo para vários presos políticos e para vários presos militares. E surgiu mais ou menos numa altura em que Portugal estava e está ainda a ter um ressurgimento da memória, da resistência e da guerra colonial e de muitas outras questões que acabaram por ser um pouco abafadas durante o período logo depois do fim da ditadura, mas que agora estão a recomeçar a surgir na arena política e na arena cultural em Portugal. Só para dar um contexto, o Estado Novo, tal como aconteceu no Brasil, foi um regime que surgiu a partir de uma ditadura militar em Portugal. E para aqueles que não sabem, foi encabeceado principalmente pelo Dr. António Salazar, ali até 1968, e depois pelo professor Marcelo Caetano, que continuou até à Revolução
de 1974. E foi uma ditadura com alguma inspiração na ditadura de Franco, nas ditaduras fascistas do centro da Europa, e que foi muito ponteada por momentos de repressão e por momentos de controlo militar quer sobre aquilo que eram as colónias, que depois foram chamadas províncias ultramarinas, mas na prática eram colónias, e numa geral despolitização do espaço público em Portugal. E eu estou a falar até bastante da Guerra Colonial porque é precisamente um dos elementos da história portuguesa que acaba por voltar a estar na língua do povo e a ser falada na arena política em Portugal. A Guerra Colonial durou entre 1961 e 1973 e foi uma guerra que acabou por levar à independência de todas as colónias portuguesas, visto que Portugal, na altura, era o último país da Europa que tinha uma presença significativa nas antigas colónias em África e que acabou por isolar completamente Portugal da maior parte dos países das Nações Unidas, e que foi uma guerra que teve muitas vítimas e onde houve uma certa brutalidade que agora está a começar mais a ser falada. Um pouco como nos Estados Unidos existe uma relação com o Vietnã, da mesma maneira que existe em Portugal. O Museu do Aljube não foi o primeiro do tipo de museu, especialmente um pouco mais virados para a história militar, que existem em Portugal. Embora tenha sido o primeiro que começou a falar sobre a questão da resistência e da mesma maneira que a França já fala há algum tempo sobre a resistência ao regime de Vichy. E um exemplo que nós podemos dar de alguns dos debates mais acesos e mais politicizados sobre o passado ditatorial português pode ser precisamente o que aconteceu em 2019, no verão, em que havia a possibilidade de fazer um museu dedicado à história do Estado Novo na terra natal de Salazar, e surgiu um debate muito aceso, quer de um lado, quer da esquerda, quer da direita, sobre se deveria ou não criar um museu, com medo que houvesse alguns tinham medo que houvesse algum saudosismo por detrás da criação do museu, enquanto outros tinham algum medo que as reações fossem uma tentativa de apagar a história, por mais complicada que fosse. Por outro lado, a Casa do Terror, em Budapeste, é um museu que é um pouco mais antigo. Foi criado em 2002, logo, portanto, mais ou menos 13 anos depois da queda do regime comunista na Hungria. Tal como o Museu do Aljube foi um museu que foi criado a partir de uma exposição, neste caso, em parceria com o campo de concentração em Auschwitz. E nessa altura a exposição teve algumas controvérsias, precisamente por causa da maneira como retratava o Holocausto. E também o museu foi instalado no antigo quartel-general da polícia política nazi e comunista, que esteve naquele prédio até 1956. E também foi usado como quartel-general de algumas das tropas soviéticas depois da invasão e da conquista de Budapeste, durante a Segunda Guerra Mundial. E o museu, tal como o Museu do Aljube, surgiu numa altura particularmente politicizada da memória em Portugal, também este surgiu numa altura em que a memória pós-comunista estava ainda a ser formada na Hungria, e especialmente importante para a questão que eu vou discutir e apresentar um pouco mais para a frente, vai ser a questão das eleições de 2002, em que, na altura, o primeiro-ministro Orbán ganhou as eleições. Peço desculpa, não ganhou as eleições, mas estava a concorrer para as eleições. Tal como o Museu do Aljube, o Museu da Casa do Terror retrata o período autoritário da Hungria, embora seja um bocadinho diferente, porque tecnicamente apresenta-se como retratando dois períodos autoritários: o período nazi, que corresponde ao governo de Ferenc Szalasi, e depois o período comunista, que viu vários governos, desde Matías Rákosi, que foi muito mais inspirado nas políticas de Stalin, e Merenades, que foi um revolucionário que se revoltou contra a União Soviética, e János Kadar, que foi muito mais próximo de Gorbachev e de todos os políticos soviéticos que vieram antes de Gorbachev.
tal como o Museu do Aljube retrata todos os períodos que foram um pouco mais complicados da história da Hungria, desde a Batalha de Budapeste, que pôs fim ao regime nazi e que pôs o início ao regime comunista. Fala também sobre a revolta popular contra a União Soviética, que foi liderada por Imre Nagy. Fala também sobre alguma da perseguição dos governos comunistas aos agricultores independentes, e fala também sobre a divisão da Europa, acima de tudo a divisão da Europa por causa da Guerra Fria. A grande diferença entre um e outro é que o governo, portanto, a Casa do Terror é muito mais dedicada à história europeia e é aplicada à história da Hungria, e enquanto que o Museu do Aljube é muito mais dedicado à história portuguesa. E tal como no Museu do Aljube, também existem outros casos muito importantes, desde de outras instituições de memória na Hungria, desde a cidade lá no sul, em que têm um espaço dedicado à história do comunismo, o Museu do Holocausto, um parque que na altura foi um campo de concentração, etc. E tal como o Museu do Aljube, também houveram algumas situações mais controversas e politicizadas em relação à memória, como por exemplo a questão do medo que as novas estátuas que estavam a ser erguidas pelo governo húngaro diminuíssem a responsabilidade que a Hungria teve no Holocausto, o novo projeto do museu inspirado na Casa do Terror, que tem alguns dos problemas que vamos discutir mais à frente na Casa do Terror, etc. Mas acima de tudo, e já dediquei aqui um bocadinho de tempo, peço desculpa, já estou a alongar-me, portanto vou tentar ser mais conciso mais para a frente. Mas aquilo que eu queria trazer hoje, acima de tudo, é tentar mostrar como este olhar crítico, especialmente agora que estamos a criar novos produtos de turismo militar, é importante ser mantido sempre, especialmente nos produtos que já existem, porque acima de tudo estes produtos tratam de questões políticas que influenciam a maneira como as pessoas votam, influenciam a maneira como as pessoas se veem a si mesmas e veem a sua história. E, portanto, aquilo que eu queria trazer aqui é apresentar um bocadinho algumas das maneiras como nós podemos olhar àquilo que nos parece natural, mas na realidade pode não o ser, e que pode ser questionado e pode ser alterado. E, portanto, queria começar com a ideia de que a forma, o meio como nós apresentamos os produtos turísticos influencia a mensagem que trazemos. Enquanto estava a falar por acaso com a minha mãe, estava a falar sobre a apresentação que ia fazer hoje, estava-lhe a tentar explicar um pouco esta ideia, porque pode às vezes não ser tão óbvia. Mas podemos imaginar que quando temos um filme, quando temos uma telenovela, uma série de televisão, existem algumas limitações, dependendo daquilo que queremos dizer e daquilo que queremos fazer, existem algumas limitações, dependendo da forma como o produto, como a série ou o filme é apresentado. Por exemplo, nós temos, se quisermos apresentar uma história, e a quisermos apresentar pelo prisma de uma história para crianças, temos algumas limitações. Se quisermos apresentar por um filme que seja R-rated, necessariamente temos mais liberdades, mas isso significa também que temos outras limitações. Naturalmente, podemos apresentar na mesma linguagem que apresentamos para um filme de crianças, mas as pessoas, quando vão ver um filme R-rated, esperam outra coisa. O mesmo acontece com produtos turísticos. Aquilo que é apresentado no museu natural, num museu mais clássico, mais que apresentam o objeto, é muito diferente daquilo que são as limitações quando estamos a fazer uma exposição para um museu, seja um museu memorial, ou um museu da guerra, ou um parque memorial. Portanto, todos estes têm limitações e têm toda uma série de códigos e linguagens que são típicas desse produto turístico. E, portanto, quando nós estamos a considerar e a analisar um produto turístico, é importante nós primeiro considerarmos qual é o meio com o qual está a ser apresentado, quais são as limitações. Demos, por exemplo, aqui o exemplo que eu estou a dar nestas imagens. Isto são três instâncias. Um deles é uma visita guiada a Lisboa, o outro é o Museu do Aljube e o outro por cima é o Museu da Guerra Colonial.
em Vila Nova de Famalicão, também em Portugal. E todos eles falam um pouco da mesma história, falam um pouco da história da repressão, da história da guerra colonial. No entanto, apresentam de maneira muito diferente, precisamente porque são instâncias de tipos de produtos turísticos muito diferentes. As limitações que são dadas a uma visita guiada são muito diferentes das limitações que são dadas a um museu memorial, que tem mais liberdade para expressar a partir da exposição. E, pegando nesta ideia do Museu Memorial, por exemplo, dando o exemplo e dando a partir das exposições que eu analisei, o Museu Memorial em si tem mais liberdade para se apresentar, para apresentar uma ideia moralizada, do que necessariamente qualquer outro museu, um museu nacional, seja o que for, que normalmente espera que seja um pouco mais objetivo, que não tenha uma mensagem tão direta. Por exemplo, estas são duas instâncias. A primeira é um memorial à entrada da Casa do Terror, e a última é como termina o Museu do Aljube. Todos eles têm uma mensagem muito concreta, que é a mensagem de: este museu memorial é dedicado à construção da memória e à honra de todas as vítimas das atrocidades que aconteceram dentro destes espaços. No entanto, isso também significa que, apesar de terem essa liberdade para contar a sua história de maneira não necessariamente tão imparcial, também significa que lhes é exigido outras coisas. É exigido que apresentem as coisas de maneira mais experiencial, que tenham uma mensagem muito mais direta, por exemplo, e, portanto, quando analisamos, é importante ter isto em mente. E isso também significa que vão ter que temos que analisar de outro prisma. Os museus memoriais tendem sempre a ser mais especializados no espetáculo, em criar algo que crie uma experiência para a pessoa sentir aquilo que o museu pretende que elas sintam. Portanto, e isso limita também a maneira como a leitura do museu pode ser feita. As três primeiras que nós temos, por exemplo, são recriações um pouco mais indiretas da prisão dentro do Museu do Aljube, enquanto que as de baixo são recriações dentro da Casa do Terror. Só que podemos ver dentro desta premissa, para eu dar o exemplo, uma curiosidade entre os dois. Enquanto o Museu do Aljube tenta ser muito mais indicativo das coisas, mais indireto na maneira como apresenta as coisas, o Museu da Casa do Terror tende a ser, por exemplo, muito mais espetacular. Não espera que as pessoas pensem que aquilo que lá está é literal. Vou dar um exemplo. Existe um artigo muito interessante por um historiador húngaro chamado Péter Apor, que o artigo até se chama A Epistemologia do Espetáculo, em que ele analisa a Casa do Terror, e o argumento dele é que a Casa do Terror, ao contrário dos outros museus, não diz estes artigos que aqui estão em exposição são as obras iniciais, ou são as obras autênticas, não faz nenhuma reivindicação da autenticidade. E ele prova isso com as alterações que foram feitas ao longo do tempo. A sala que nós temos aqui é uma sala mais ou menos estilizada sobre a ocupação soviética da Hungria. E uma das coisas que ele fala é sobre uma coisa curiosa, que é uma garrafa de whisky, de vodka que eles tinham lá em cima da mesa. A garrafa de vodka não significa nada, podia ser qualquer garrafa de vodka, e não significa absolutamente nada, mas serve para criar a atmosfera da ideia do russo, do soviético, daquilo que é estrangeiro. E, portanto, é uma forma de espetáculo, é uma forma e é aquilo que estes museus tendem mais a fazer, necessariamente. E, portanto, quando nós analisamos estes produtos, temos que ter em consciência este tipo de atitudes que esses museus podem fazer. Os museus, é esperado que estes museus o façam, e, portanto, estão mais limitados, mas também significa que podem ter outras liberdades para fazer outro tipo de exposições. Outra coisa que nós temos que analisar necessariamente é a ideia de quem é que está a falar para nós. Porque quando nós vamos visitar um museu, necessariamente temos sempre a ideia de que algo nos está a contar, ou alguém está-nos a contar, seja a nação, seja as pessoas que estão representadas neste museu. O que é que sucede? Normalmente, quando nós contamos, quando há uma narração, existe um narrador. E às vezes há uma tendência para os museus esconderem o narrador, ou mostrarem simplesmente que, ok, as coisas que estão aqui a ser expostas
são a verdade pura e dura. O que nem sempre é assim. Os museus necessariamente são instituições que têm também um narrador. E, portanto, vou dar o exemplo para exemplificar, porque isto parece um pouco nébulo, a maneira como estou a falar agora. A sala que vocês veem na primeira imagem, necessariamente é a primeira sala que a pessoa encontra quando entra no Museu da Casa do Terror. E o objetivo da sala é representar como os dois regimes foram exatamente iguais, o regime nazi e o regime comunista. O que por si já é uma mensagem, e eu também vou falar um pouco mais à frente sobre isso, mas é uma mensagem que pode ser um pouco problemática, mas é a mensagem que politicamente interessa mais ao museu e às entidades políticas que financiaram o museu. Mas existe uma voz implícita nisto, que é a nação húngara. A própria nação húngara é apresentada implicitamente, ou seja, não diretamente, mas nas entrelinhas, como quem está a contar. Aquilo que é a história da nação. Portanto, estabelece imediatamente 3 personagens concretas na história que o museu conta. A nação húngara, que apresenta-se como o papel de vítima, o regime nazi e o regime comunista. O mesmo acontece na próxima sala, na imagem a seguir, que é correspondente ao Museu do Aljube, em que necessariamente a voz que está a contar a história ao visitante é a voz daqueles que resistiram ao regime de Salazar. E, portanto, ao analisarmos esta voz, necessariamente estamos a perceber quem tem o interesse que nós contemos, que nós saibamos esta história, de que perspectiva é que esta história é contada. E isto pode parecer muito nébulo, mas até podemos aplicar isto a qualquer produto turístico. Vamos dar, por exemplo, este é um castelo muito perto de Tomar. É o castelo do Almorol, perto, numa aldeia chamada Vila Nova da Barquinha. E quando nós analisamos isto, quando estamos a criar vários produtos, há que considerar sempre, qual é a história, qual é a voz que está a contar a história deste castelo? É a voz do historiador, a voz de um especialista que sabe a história, mas que sabe a história de uma distância que é dada pela perícia? Ou é a voz do técnico da autarquia que diz, esta é a nossa história, a história da nossa terra? Ou será que é do barqueiro? Porque este castelo, agora nesta imagem não dá para ver, mas esta história, este castelo, está no meio de um rio, do rio Tejo, portanto está numa ilha, e portanto para nós irmos ao castelo temos que entrar dentro de um barquinho, e é algo que é muito giro, toda a gente gosta. Mas necessariamente, será que pode ser a história desse barqueiro que toda a vida viu esse castelo? Quais são os significados que esse barqueiro dá ao castelo? Ou será que a história é contada da perspectiva dos templários, daqueles que construíram o castelo? Ou até pode ser, por acaso, até pode ser da perspectiva das tropas muçulmanas que tentavam invadir o castelo e que tentaram, e que a certa altura conseguiram conquistar o castelo do Almorol. Portanto, há sempre uma perspectiva para dar, porque a história, toda ela, é sempre contada da perspectiva de alguém, mesmo que seja da perspectiva do historiador, da perspectiva de quem o estuda. E, acima de tudo, isto é importante porque diz-nos porque é que nós sabemos que este castelo é património. Porque é que este castelo é património? Porque é que não é simplesmente mais uma série de rochas que estão ali? Porque a quem é que este património pertence? Quem é o nós que conta a história deste património? E, acima de tudo, nós podemos dizer quem é que decide que esse património é património. E por outro lado, podemos também falar sobre em que linguagem é que este museu, ou em que é que este produto turístico é articulado, porque cada linguagem tem necessariamente uma consequência política. Vou dar um exemplo. No caso do Museu do Aljube, a mensagem que é passada é muito feita a partir da imagem e da linguagem do Estado Novo. Portanto, eles apresentam as ideias do Estado Novo e depois refutam as ideias com aquilo que foi a experiência daqueles que viveram debaixo do Estado Novo e daqueles que foram para a guerra devido às decisões do Estado Novo. Neste caso, por exemplo, vemos um corredor em que diz não. Não, porque é uma parte de um discurso muito famoso de Salazar em que diz não questionamos a autoridade, não questionamos a pátria
e o seu valor. Não questionamos, portanto, era o sumário daquilo que era a ideologia do Estado Novo. E o que eles apresentam é uma desconstrução dessa ideia confrontada com a realidade vivida dos portugueses, quer na guerra, quer na história vivida no dia-a-dia dos portugueses e daqueles que viviam nas colónias. O mesmo acontece, por exemplo, na Casa do Terror, em que uma imagem muito simples que todos os húngaros reconhecem, que eles chamam uma Fekete Maria, que este é o nome que eles dão ao carro, que é uma Maria negra. Eles usam a ideia do carro negro que vinha trazer as pessoas, vinha buscar as pessoas à noite, esta ideia da perseguição, usam-na para sinalizar toda uma série de ideias e depois utilizam esta imagem para inserir vários outros discursos que não estão necessariamente ligados, mas que interessam politicamente àqueles que criaram a Casa do Terror, porque ao mesmo tempo que nesta sala, no centro da sala está este carro negro que tem toda uma série de significados para os húngaros, necessariamente estas pessoas, ao verem o museu, este carro, estão a encontrar descrições sobre o Acordo de Trianon, que tirou uma grande porção de território à Hungria, falam na mesma linguagem, apresentam no mesmo contexto este carro, do que outros eventos que não necessariamente estão relacionados, mas que estão apresentados no mesmo contexto e, portanto, são apresentados na mesma linguagem de perseguição. E isso tem algumas consequências políticas, porque perpetua muitas das ideias de que a Hungria foi vitimizada por etc., o que não significa que seja mentira, mas apresenta uma certa narrativa muito simplificada que interessa politicamente a quem criou o museu. Isto não tem necessariamente de ser algo negativo. Podemos dar o exemplo aqui do Museu da Cidadela de Spandau, na Alemanha, em Berlim, em que estas estátuas antigas são apresentadas num contexto diferente, são apresentadas num contexto em que não são idolatradas da mesma maneira que eram antigamente. Portanto, não tem necessariamente de ter uma consequência negativa, pode ser simplesmente uma maneira de articular, porque uma estátua que tinha um significado político adquire outro significado diferente. E com o nosso olhar crítico conseguimos entender qual era o objetivo e quais são as consequências da mensagem política que existe por detrás desta apresentação desnaturalizada do património. E um outro exemplo, até relativamente positivo, na minha opinião, positivo que podemos dar, é até o padrão dos descobrimentos. Eu estou a usar esta palavra descobrimentos não com algum tipo de conotação, estou a usar porque é o nome do padrão e porque é mais ou menos a linguagem corriqueira que é utilizada em Portugal. Mas o padrão dos descobrimentos foi criado com um propósito ideológico muito concreto, aquele de idolatrar a expansão portuguesa como sendo algo extremamente positivo e algo extremamente heroico. E aquilo que, neste momento, o padrão dos descobrimentos faz, as posições que existem dentro do padrão dos descobrimentos, é muito interessante. Aquilo que eles fazem é não erradicam completamente aquilo que é a ideia antiga, ou a ideia que foi criada pelo Estado Novo. O que fazem é, assim, apresentar dentro do padrão exposições temporárias que apresentam uma outra pequena versão. Por exemplo, isto é uma exposição que foi feita chamada Contar Áfricas, em que vários objetos de vários museus em países africanos e espalhados pelo Brasil também, e, portanto, vários objetos que foram emprestados de outras exposições, estão ali apresentados numa luz diferente, que apresenta uma história um pouco diferente. Portanto, as duas narrativas jogam uma com a outra e são apresentadas de uma maneira diferente para que as pessoas percebam qual é a função que estas narrativas têm, quer hoje, quer na altura, na história e na noção e na ideia de que é a história portuguesa. O mesmo pode ser tentar entender a maneira como os agentes e as personagens são apresentadas dentro da maneira como falamos sobre a história, sobre estes usos da história. O exemplo que eu dou aqui é sobre a maneira como o Museu da Casa do Terror apresenta o regime nazi. O regime nazi é apresentado quase como uma última ceia do mal. O que não é mentira, naturalmente, portanto, não
tira necessariamente todos os crimes que foram cometidos. No entanto, este tipo de linguagem, este tipo de caracterização dos agentes, significa que aqueles que colaboraram na Hungria e a complexidade da história é reduzida necessariamente a algo mais simples e uma narrativa do mal que é triunfado pelo bem. E o mesmo acontece aqui quando recaracterizam o governo, o regime comunista na mesma linguagem que o regime nazi, porque embora os dois sejam necessariamente culpados de toda uma série de atrocidades históricas e atrocidades bastante grandes, simplifica a história e simplifica a maneira como nós vemos os dois regimes. E acima de tudo tem uma consequência política, uma consequência, mas eu também já vou falar um pouco mais à frente sobre isso. E a mesma coisa aqui no Museu do Aljube. O Museu do Aljube apresenta necessariamente uma personificação daqueles que lutaram contra o regime, mas evita necessariamente uma caracterização daqueles que colaboraram com o regime, ou não explica porque é que alguém haveria de colaborar com o regime, porque a história não é assim tão complicada, as pessoas não colaboravam nem um lado nem no outro simplesmente porque porque por algum pingo de maldade, ou colaboravam por uma série de razões, e necessariamente a história acaba por não ser apresentada dessa maneira. E isto pode ser indicativo também, pode ser um sintoma da sociedade portuguesa, porque a sociedade portuguesa agora finalmente está a começar a discutir estes temas, o tema da guerra colonial, o tema da colaboração com o regime salazarista, fascista, etc. Mas esta tendência para evitar o tema necessariamente significa que a sociedade portuguesa ainda não está preparada ou ainda não quer falar sobre estes temas. E quando olhamos para o olho crítico, podemos tentar ouvir aquilo que são os sintomas, ou tentar ver quais são os sintomas de que estas representações significam. O mesmo, ou podemos tentar olhar para os silêncios. Porque é que às vezes certos temas não são discutidos? E aqui podemos ver 3 museus diferentes em Portugal. O Museu do Aljube no primeiro, o Museu dos Combatentes e o Museu da Guerra Colonial. Todos eles, apesar de falarem sobre a realidade que foi vivida em Portugal durante a Guerra Colonial e a realidade que foi vivida nas colónias que combatiam, necessariamente tenta evitar uma caracterização, uma culpabilização de maneira diferente em todos os museus. Inclusive no Museu do Aljube eles fizeram questão de pôr uma frase a falar sobre como várias vezes os líderes políticos que pediam a independência e que lutavam pela independência nas colónias africanas afirmavam que não lutavam contra os portugueses, mas contra o colonialismo português. Esta necessidade de dizer isso também é reveladora de algo em Portugal, é reveladora de um desconforto de falar sobre esse tema. E o mesmo acontece na maneira como o museu fala sobre o 25 de Abril, a revolução que pôs fim ao regime. Limita simplesmente a falar sobre a maneira como pôs fim. Fala sobre o dia e não mais. E, portanto, tenta evitar todos os problemas que vieram a seguir, todos os 2 anos de um certo caos político e de uma certa luta pela hegemonia entre a esquerda radical e a esquerda moderada em Portugal, para conseguir... É uma maneira de tentar um consenso único, um consenso limitado. Portanto, falar só sobre o dia e não falar sobre aquilo que vem a seguir. E isso também é um sintoma de algo que está a começar a ser discutido em Portugal. E para terminar, finalmente, porque penso que já estou muito próximo do fim, não é? É importante, quando estamos a fazer estas análises, olhar para a relação que esta história tem com o presente, a maneira como os museus e os nossos produtos se apresentam em relação ao presente. Porque nós não estudamos a história só pelo interesse. Ou podemos estudar, claro, mas há uma razão pela qual as pessoas atualmente não discutem na televisão sobre quem é que tinha mais razão, Esparta ou Atenas. As pessoas discutem sobre o passado que é importante para a vida atualmente. Mesmo que seja interessante, mesmo que haja um interesse académico e que é relevante, porque penso que todos aqui gostamos de história, não é? Senão não estávamos também a trabalhar em turismo cultural. Mas o que é certo é que é importante vermos qual é que é a relação que está entre as entrelinhas, mesmo que não seja dita diretamente, mas a relação com o presente. Por exemplo, no caso do Museu do Aljube, é dito sempre que o museu é feito para preservar a memória. Mas não é dito exatamente que memória é importante ser preservada. A memória é sempre uma ideia muito mais nébula.
Não existe um projeto político ou um projeto de ideia, além da ideia de que não vamos ser mais uma ditadura outra vez, por favor. Não existe mais do que isso. Existe um pouco nas entrelinhas que é apresentado de que, por exemplo, como na primeira imagem que eu falo, de que esta memória surge, ou este museu surge, para combater um silêncio que estava instalado na sociedade portuguesa sobre o regime salazarista e sobre a perseguição que houve. Mas fica sempre um pouco entre as entrelinhas. E isto próprio já é uma informação importante para nós, sabermos porque é que está nas entrelinhas, porque é que não é falado diretamente. E tenho a certeza que também no Brasil, tal como nos Estados Unidos está a acontecer agora, tal como em muitos países ocidentais atualmente, a história está a tornar-se e está a revelar-se como mais problemática precisamente porque tem uma influência na política e na maneira como nós nos vemos a nós mesmos atualmente. E, portanto, provavelmente, esta questão, qual é a relação com o presente, provavelmente é mais importante que nós podemos perguntar. E o mesmo aqui, podemos falar na Casa do Terror, em que a revolta contra o regime comunista de 1956, que foi uma revolta falhada, que foi uma revolta que acabou por ser derrotada, necessariamente tem uma consequência política muito concreta sobre a maneira como é apresentada, porque no Museu da Casa do Terror é apresentada em último, é apresentada quase como algo muito posto de parte. E isto tem uma razão muito política, porque quando se fala da Revolução de 1956 na Hungria, necessariamente está associada a uma revolução feita também ela por comunistas, mas por comunistas moderados, da qual certos partidos políticos reivindicam a legitimidade, enquanto que o governo atual húngaro reivindica uma legitimidade histórica no governo que veio antes, no governo conservador, que governou a Hungria durante praticamente entre 10 e 15 anos, dependendo de quem se pergunta, antes da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, esta ideia da legitimidade histórica é também uma ideia que tem influência e, portanto, necessariamente na Hungria, no caso do Museu da Casa do Terror, quando eles apresentam este evento como uma footnote, como algo no rodapé, necessariamente estão a implicar que não é tão importante como, por exemplo, a ideia de que a Hungria, quando se livrou do comunismo, estava a voltar à Hungria original, à ideia deles da Hungria original. E, como conclusão, porque sei que já passei do tempo, peço desculpa, como uma conclusão, queria só dizer que ainda há muito a fazer. Quando nós falamos desta ideia de análise e de parar aquilo que estamos a fazer e de tentar um pouco um estudo mais especulativo, parece quase que a ideia de que não estamos a ser produtivos, parece que não estamos necessariamente a querer produzir alguma coisa de valor, alguma coisa que vá trazer algo de bom para as nossas comunidades e para o nosso património militar. Mas o que é certo é que não é essa a verdade, porque nós já o fazemos. Quando existem estudos de turismo, estudos excelentes, mesmo na língua portuguesa, estudos excelentes sobre gentrificação, por exemplo, ou sobre as consequências de turismo de favela, por exemplo. Isso são estudos que não estão necessariamente a produzir um produto concreto, mas estão a analisar aquilo que já existe, estão a analisar e dar um contributo importante para que os produtos próximos que vão ser produzidos e a política cultural que nós produzimos enquanto sociedade, esses estudos garantem que nós estamos a ir na direção certa. E o mesmo pode ser feito em relação a este impacto político dos significados que são criados e dos significados culturais que são criados pelos nossos produtos turísticos. Portanto, não é inação. Reflexão e análise não é inação. E tenho um pouco a sensação que às vezes em turismo temos medo de parar e de refletir e de pensar naquilo que já é feito e estamos sempre prontos a querer criar algo novo. E temos tanta gente a trabalhar em turismo que há espaço para nós todos. Há espaço para tudo aquilo que nós queremos fazer. E no mundo anglo-saxónico já existe aquilo que eles chamam os Critical Heritage Studies, os estudos críticos do património, já têm muita importância na Austrália e nos Estados Unidos e em Inglaterra. Portanto, também pode ser feito no Brasil e em Portugal e no mundo lusófono.
E, portanto, aquilo que eu queria trazer hoje, precisamente era isto, esta ideia de que podemos ser críticos e críticos construtivos daquilo que já existe. E pronto, e muito obrigado por terem ouvido. Sei que já passei do tempo, peço desculpa. Mas agora estou aberto a perguntas. Obrigada, João Pedro, foi excelente. Muito obrigado, viu? Agora eu queria ver se a Nete não quer fazer as suas considerações, Nete. Sim, sim, João, muito obrigada, foi assim muito interessante. A questão dos patrimônios, dos discursos no patrimônio, são muito interessantes e eu gostaria, para começar um grande debate que a gente ainda tem uma oportunidade, perguntar se na sua pesquisa você teve a oportunidade de verificar se as equipes que construíram essas narrativas nesses 2 museus, pelo menos que você pesquisou, se eram multidisciplinares, se tinha participação de profissional de turismo, como que você verificou essa sua percepção para trazer essa análise e para podermos também fazer uma forma metodológica de aplicação em outros espaços, quer militares ou não. Certo. Bom, existem duas... Eu posso dizer que depende é diferente nos 2 museus. Portanto, no caso do Museu do Aljube, o Museu do Aljube surgiu numa situação política e cultural muito particular em Portugal. Surgiu quando estávamos a sair da crise económica, e durante a crise económica surgiram um reavivar da memória do 25 de Abril, da Revolução de 25 de Abril, e, portanto, havia muito esta ideia de que a linguagem desse período voltava, tanto que havia muita gente que ia para os debates a falar, a gritar uma música chamada Grândola Vila Morena, e, portanto, isso significa que o Museu do Aljube teve uma contribuição principalmente de historiadores a ser feito. No entanto, surgiu também numa altura em que Portugal estava a ganhar muito mais turismo, seja turismo vindo do Brasil, seja turismo vindo do centro da Europa, mas era uma altura em que Portugal estava a ganhar muito turismo. E, portanto, o que aconteceu é que as equipas eram realmente multidisciplinares. No caso do Museu do Aljube, eram multidisciplinares, embora havia um domínio muito mais predominante dos historiadores. E de historiadores grandes historiadores, grandes nomes da historiografia em Portugal, como seja Fernando Rosas, Irene Pimentel, etc. Mas, precisamente porque surgiu numa altura em que o turismo estava a ganhar um grande peso, o peso que tem hoje, não é? Quer dizer, hoje não, hoje estamos em Covid, não é? Mas em tempo de Covid. Mas precisamente por causa disso o turismo foi dado uma boa importância e por isso o Museu do Aljube é muito virado para aquilo que é a experiência do visitante. No caso da Casa do Terror, foi criada em 2002 e, portanto, o turismo ainda não era tão importante como era hoje. O que aconteceu, a consequência que isso tem é que a equipa que criou a Casa do Terror tem uma predominância de historiadores, como a diretora, que é a Mária Schmidt, historiadores que estão bastante ligados, não tanto às universidades, mas aos centros de investigação mais ligados ao governo, e ligado, curiosamente, a pessoas do teatro, pessoas que criavam os cenários. Daí que a Casa do Terror é muito teatral, é muito virada para a experiência do turista, do visitante. Recentemente começou a incorporar mais técnicos de turismo e, portanto, a incorporação foi mais tardia. Já me alonguei na pergunta, desculpa. Nete, você quer fazer mais alguma consideração? A gente pode só depois finalizar, professora Cláudia. Você está fazendo a compilação das perguntas, por favor. Estou sim. Vou fazer, então, umas considerações, e aí eu passo para... Nós tivemos 2 perguntas, e eu passo para as 2 perguntas. Pode ser? Uhum. Então tá, então vamos lá. João, naquela hora eu ia deixar a Nete primeiro e falar agora, então, parabenizar pela apresentação também. É um tema bastante
interessante. Eu acho que a gente tem que refletir bastante sobre algumas questões que você faz durante o período da sua fala, né? Logo no começo, quando você fala da cidade de Tomar, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar, porque ela percorre sua conversa toda até na visão dos templários, né? E você faz um contraste com o próprio patrimônio romano, né? Muitas vezes a gente exalta uma determinada imagem, seja ela porque está na moda, né? Eu acho que os templários, eles acabaram ficando, por causa de filmes, livros e tal, né? É um pouco mais na moda, e aí as pessoas vão muitas vezes, a visão que ela tem dos templários também é uma visão extremamente positiva, né? E que é uma questão que não é bem assim, né? Eles não eram tão positivos dessa forma. Mas de qualquer forma. E a minha preocupação na altura, por acaso, até era. Porque eu adoro. Eu também adoro os templários, mas de qualquer forma eu tenho uma visão crítica, faço um filtro. Né? Exato. Aquilo que eu queria dizer era mais que, necessariamente, quando nós reduzimos ao espetáculo, à imagem, à mística do templário, e não àquilo que é, porque a história dos templários e da Ordem de Cristo é uma história riquíssima, que percorreu séculos. E sim, nós tentamos a ficar presos ali no século XIII e XIV, que é aquilo que é mais interessante. Com certeza, né? A parte que talvez, porque tinha filmes, tinha batalhas e tal, isso aí traz... Exato. Eu acho que para mim, você percorre 3 coisas que eu gostaria de chamar atenção em respeito do patrimônio, né? Nosso estudo é baseado nisso, né? No Brasil, a gente teve uma discussão durante os anos 90, muito grande. Na época eu estava ainda na USP, tem um professor chamado Mário Jorge Pires, né? Que era um historiador do curso da ECA de turismo, que se discutia muito com um texto dele que chamava Ambientação com Base Histórica. É um nome que foi dado para o tipo de interpretação. Na hora que a gente trabalha a questão das interpretações no Brasil, ele lançou, tem um artigo dele que chama Ambientação com Base Histórica, que justamente depois nós vamos ter uma tese de doutorado, vamos ter alguns trabalhos e tal em cima disso, que é essa discussão logo no início, antes ainda da discussão americana, né? Essa discussão que vem ligada à visão da história. E aí aqui no estado do Rio de Janeiro tem a Vera Tostes também, do museu, que também faz uma discussão muito legal sobre o Museu Nacional, na questão da ambientação, também o que vem a ser essa ambientação histórica, né? E o que vem a ser essa questão cenográfica, né? Então, assim, que eu acho que é uma coisa que você parte muito na discussão. E que eu acho que a gente também tem que ter, que você faz essa colocação, que é uma discussão bacana no sentido do limite da linguagem e dos documentos. Então, vamos lá, vou voltar, são 3 pontos, né? A primeira é essa, né? O que vem a ser essa ambientação com base histórica, que ela é de base histórica. Então, eu parto de documentos históricos, que eu acho que é mais ou menos isso que você está passando, e vou contar a história baseada nos documentos históricos, né? E você também chama atenção de uma coisa que é legal, que é que documentos históricos são esses, né? Então, assim, quando a gente constrói uma história, a gente constrói em cima de documentos, e o historiador faz a seleção dos documentos que ele vai utilizar, né? Então, que documentos são esses selecionados para fazer essa história? E é por isso que muitas vezes a gente tem isso que você vai apontar, como o silêncio ou a modificação. Então, vai depender muito da história que está sendo contada nos documentos que ela tem. A gente sabe que hoje em dia não existe mais verdade, né? E muito menos verdade absoluta. As verdades são construídas, né, de acordo com os documentos. Então, eu estou pensando, assim, que são as questões que você trouxe, né? Estou tentando fazer esse levantamento. E aí você vai falar justamente da Casa do Terror e da questão teatral, que vem a ser uma nova linha, inclusive, no turismo. Então, eu estou voltando lá da ambientação com base histórica, que é uma discussão que a gente fez muito dos anos 90, que vai ser também quando os Estados Unidos revêem todos os seus museus que tinham ambientação, né? Eles faziam muito uma coisa que estava muito distante, né, das pessoas. As pessoas iam lá e assistiam.
e eles começam a fazer com que as ambientações sejam mais participativas, né, naquela questão dos anos 90, mas aí começa a entrar nos anos 2000 e os americanos fazem uma revisão. Hoje ainda é muito presente, né, na história americana, essa visão teatral ainda está presente, mas ela passa muito quando a gente começa no final dos anos 90 e metade dos anos 2000, quando a gente começa a fazer muita discussão de turismo de experiência, a experiência no turismo, né, e aí vem essa questão dessas vivências experienciais, que podem ser experiências vivenciais teatrais ou não, né, ou com base histórica ou teatrais, elas podem ser, aí depende muito do tipo de patrimônio às quais elas trabalham, né. A minha preocupação em relação ao turismo militar, aí, trazendo aqui para o próprio grupo, é que se a gente usar a experiência muito voltada, como tem muitos lugares em Portugal que ainda trabalham com isso, no Brasil um pouco menos, porque a gente tem ainda na apresentação do turismo militar brasileiro, a gente tem um turismo militar um pouquinho, bem diferente de Portugal, né, e diferente de Espanha. O nosso brasileiro, nosso patrimônio ainda está muito na mão das Forças Armadas, são poucos aqueles que estão na mão das prefeituras, iniciativa privada, então, nem se fala, é quase nenhum. E eles têm os limites enquanto instituições também, né, porque enquanto instituições eles não podem fazer a mesma coisa do seu patrimônio, né, como pode ser feito quando ele está na iniciativa privada, ou quando se está de outra maneira, eles têm que sofrer algumas regras internas deles, né. Isso no Brasil acaba dificultando muitas vezes o próprio trabalho do turismo militar no Brasil, nos patrimônios militarizados, né. Uma das experiências que a gente tem às vezes aqui, é que quando esses patrimônios, principalmente no estudo talvez mais do Exército, nós temos aqui o Nante Matias, que pode a experiência maior dele é bem diferente no Rio de Janeiro. Nós temos aqui não sei se o João Pedro já teve oportunidade de visitar o Brasil, no Rio de Janeiro, não? Não, infelizmente ainda não, infelizmente. Então, mas está na lista. O dia que você vier visitar o nosso complexo da Marinha, que ele trabalha de uma maneira um pouco diferente, né, porque primeiro está numa área revitalizada, segundo, ele trabalha principalmente com embarcações, então a gente tem a possibilidade de visitar essas embarcações, lembra um pouco algumas coisas que tem em Portugal, mas eles já não sofrem esses problemas nesse espaço, né, como sofrem, por exemplo, às vezes a visitação de uma fortaleza militar, porque uma fortaleza militar no Brasil, por exemplo, ela teria, dependendo do seu gestor, ele é aberto ou fechado, dependendo do seu gestor. Então, esses problemas todos internos acabam fazendo com que se torne mais difícil, né? Então, ela é muito mais feita para a memória, para poder trabalhar a própria memória daquela instituição nos seus espaços. Está se passando por uma transformação agora, mas durante muito tempo foi isso. Então, os patrimônios brasileiros, eles acabam tendo uma visão da instituição, né? Não que isso seja bom ou ruim, só estou falando como ele é, né? E aí passa por essas questões, quando eles são museus abertos, também, muitas vezes eram para formação da própria comunidade, e não exatamente para o público externo, né? E isso estamos passando por uma mudança agora, né? E Portugal ao contrário, né? Então acho que o que você está trazendo, a Hungria também, a Hungria é uma outra história, né, que você traz um pouquinho mais complexa, né, que lá é diferente, né, Portugal vai lá para as colônias, né, e a Hungria se torna quase colonizada, então são outros processos, né. E aí me lembra também uma coisa, também para não falar muito, mas acho que eu já fiz bastante a sua discussão para entrar nas perguntas, né, que você também vai passar a ideia da espetacularização da história, que a gente também já comentou, mas aí também aqui tem muitos guias que estão aqui presentes, também aqui assistindo, né, e muitas vezes o olhar do turista também vai pelo olhar do guia, né, a seleção que o guia faz do recorte histórico que ele vai contar, né, baseado naquilo
que ele apresenta. Acho que entra nessa discussão que você fala da comunicação, além do museu também, ou também do mediador do museu, né, da pessoa que está fazendo a parte educativa do museu, né. Eu acho que em tudo isso que a gente está comentando, das suas discussões, a questão crítica é, que olhar é esse, né, que cuidado de quem trabalha com o turismo cultural, que olhar é esse, né, que linguagem é essa que está sendo utilizada, que tipo de interpretação que está sendo feita nesse contexto. Não sei se eu estou conseguindo fazer sua leitura correta, né? E para finalizar, eu acho que você traz para a gente o que você diz de legitimidade histórica, né? Então, muitas vezes, a narrativa construída, geralmente ela é para legitimizar alguma coisa, né? Então, eu acho que assim, na hora que você vai fazer esse tipo de análise para quem está assistindo, né, para quem está vivenciando, né, é o contexto da instituição que está apresentando, né, então, o que a gente precisa é ter um olhar, que saiba fazer esse olhar, né, sobre tudo isso. Então, acho que o fechamento, agora eu vou para as perguntas, eu acho que o fechamento, né, que a gente... Não sei se você gostaria de falar alguma coisa, se eu fiz a leitura correta do que você trouxe, ou não, né, eu queria você falar, enquanto isso eu vou procurar, são 2 perguntas, né, e eu já as escrevi, então você faz a sua colocação e eu já trago as perguntas para você, tá bom? Não, fez exatamente aquilo que eu queria dizer. Peço desculpa só por estar aqui um pouco de escura, já pedi para me ajudarem aqui, porque entretanto já são 8h30 da noite aqui, então peço desculpa. Imagina, vou só ligar outra luz, peço desculpa, mas eu continuo a falar. Mas foi exatamente essa a mensagem que eu queria também passar. E gostei especialmente da maneira como até leu. Peço desculpa que a luz não está a ajudar hoje. Mas está tudo bem, a gente Mas é exatamente isso. E a minha preocupação no meu estudo, precisamente porque nós trabalhamos todos em equipas multidisciplinares e, portanto, conseguimos facilmente cada um dar uma perspectiva diferente. A minha preocupação, ao longo do tempo, acabou por se virar mais e mais para a maneira como nós falamos sobre o passado acaba necessariamente por ser mais determinado pelas nossas preocupações no presente. E quando nós apresentamos e visitamos um castelo, nós não estamos a olhá-lo pela perspectiva do passado, nós estamos a olhá-lo pelas lentes que nós temos do presente e, portanto, aquilo que mais me preocupava mesmo era tentar entender de que maneira, não só tentar chegar à verdade, entre aspas, porque como tinha dito há pouco, a verdade é um tema muito complicado, especialmente então quando se fala sobre a história, mas acima de tudo tentar entender estes usos da história. E até porque muitas vezes, alguns dos problemas que eu falei sobre a questão da política, a questão da utilização política, etc., muitas vezes não é necessariamente algo que surja artificialmente ou não quero dizer por mal, mas necessariamente quando uma instituição faz alguma apresentação, falo com algum tipo de intenção em mente. E eu estou-me agora a lembrar, por exemplo, do Museu da GNR em Lisboa, em que também precisamente o museu é uma apresentação sobre a história da instituição, mas discute também aqueles aspectos negativos da história, mas falo sempre pelo prisma da história da instituição e, portanto, isso também acaba por limitar a maneira como fala e a maneira como se apresenta a ela mesma, não é? Ótimo. Então, vamos lá, então. Assim, a primeira questão foi... a primeira questão que foi feita... Só um minutinho aqui, o nome da pessoa, porque eu anotei o caderno e acabei esquecendo. Não pode, né? Como é que você anota a pergunta e não anota quem fez a pergunta? Já achei. Aline Gomes, né? Uhum. Ela pergunta se você acha que o posicionamento político e até mesmo uma certa repulsa das pessoas a respeito do histórico do autoritarismo do regime militar no Brasil influencia a aceitação do fomento do turismo militar. Eu não sei se você consegue responder, porque é uma questão muito mais relacionada com a história brasileira. Então, talvez o que você pudesse era pensar se existe, você mesmo fala que em Portugal está acontecendo essa releitura atual, né,
do posicionamento das pessoas, né, e a questão do distanciamento histórico, né, e a questão do distanciamento histórico, não sei, se você quiser traduzir mais ou menos por aí, que eu não sei se você conseguiria falar de Brasil exatamente, né. Aqui, o conhecimento que eu tenho sobre, lá está, a ditadura brasileira, a questão do passado autoritário brasileiro, é um pouco limitada. Conheço geral, mas é um pouco limitada. Conheço da mesma maneira que nós aprendemos, costumamos aprender quando aprendemos história, mais no contexto global, no contexto da América Latina, etc. Aquilo que eu posso dizer é mais precisamente porque tenho a sensação que foram duas ditaduras com bastantes semelhanças. E portanto, acho que também com as mesmas consequências políticas na atualidade, ou consequências muito parecidas. E, portanto, penso que por aí consigo dizer, tentando traduzir um pouco para a questão portuguesa. Portanto, pode ter alguma influência. Pode ter alguma influência necessariamente a maneira como, portanto, além das perspectivas políticas, a maneira como nós vemos a história da ditadura em Portugal pode ter alguma influência sobre essa história militar. Tanto que, e corrija-me se estiver errado, em Portugal o turismo militar foca-se muito, por exemplo, nas invasões francesas, na história medieval e não tanto na história mais presente. O Brasil, por ter uma história... tem uma história muito mais antiga do que a ocupação portuguesa, não é? Mas seja como for, a história militar do Brasil, sendo bastante mais recente do que a história militar portuguesa, necessariamente esse pode ser uma influência. Precisamente porque o património militar brasileiro é mais recente e por isso mesmo mais relacionado com esta história mais complicada recente do Brasil. Em Portugal, eu vejo isso, por exemplo, em certos fortes e património construído que está associado de alguma maneira mais ao Estado Novo. Só recentemente, por exemplo, é que o Forte de Peniche foi transformado no Museu Nacional da Resistência. Estamos em 2020, abriu em 2020. Não, desculpem, em 2019. E, portanto, lá está, só agora é que está a influenciar. Mas sim, pode ter alguma influência. Eu não vejo isso como problema. Genuinamente não vejo isso como problema. Acho que nós, infelizmente, temos medo de que a história seja polémica. E a história não é mais nada que não seja polémica. Especialmente a história recente. É como disse, muito poucas pessoas, a não ser os historiadores, ficam chateados uns com os outros por um achar que Esparta era melhor do que Atenas. Mas definitivamente as opiniões sobre a ditadura militar influenciam a maneira como as pessoas se veem uns aos outros. E isso, eu não vejo isso como sendo... Desde que haja uma discussão séria, com rigor historiográfico, a história não há problema se a história for polémica, na minha opinião. Ela até tem que ser, já fui aqui numa tangente muito grande, desculpem. Se eu começo a falar, não me calo. Não, imagina. E também o professor Nilson, ele faz a pergunta, João Pedro, boa tarde, parabéns pela apresentação e as análises muito valiosas e encantadoras. Acreditas no risco do saudosismo de nazista e fascista, principalmente esses a partir da turistificação patrimonial e das memórias dos períodos autoritários vividos pela humanidade? Sabemos que há possibilidade de críticas de usos de tais espaços, aparelhos turísticos, mas vivemos uma onda conservadora em nível mundial. Desta forma, há possibilidade de tal risco ou há maneiras de redirecionar tais espaços para análises, visões críticas de cidadão e cidadãs. Há de se considerar que o Brasil, tais espaços de memória, sejam museus ou não, são espaços das elites e das vitórias da burguesia da formação da nação. Desta feita, preocupa-me em como direcionar a utilização de tais espaços sobremaneira dos períodos autoritários. O que tens a dizer sobre minhas provocações e indagações? Nilson César Fraga, desde Londrina, no sul do Brasil. Muito obrigado. Esse é o grande problema, especialmente agora, porque precisamente estamos a viver uma altura de uma certa
conservadorismo não liberal ou não tão democrático em muitos dos países, e incluindo em Portugal. Em Portugal isso também acontece. E durante muito tempo... Olha, vou dar um exemplo muito, muito concreto. Eu, logo no início da apresentação, falei sobre a altura em que falavam sobre, no ano passado, um museu em Santa Combadão. Santa Combadão é a terra natal de Salazar. E já há quase 10 anos que, ano sim, ano não, aparece um projeto para musealizar, ou seja a casa de Salazar, seja a escola que Salazar construiu, seja o que for. E sempre são os mesmos argumentos. Dos dois lados do espectro político, tende sempre a haver um medo justificado, na minha opinião, do saudosismo, e tende a haver um medo da parte mais conservadora de Portugal, mesmo da parte conservadora não radical, de que a reação que bloqueia a construção do museu seja uma tentativa de apagar a história. E é sempre estes dois argumentos, as espadas que em vários anos ano sim, ano não aparece. Este ano foi particularmente mais intenso, porque apareceu em todos os noticiários e durante 1-2 semanas era a única coisa que se falava. E estou certo que nos próximos 4 anos, até ao aniversário aos 50 anos da Revolução de Abril, que vai haver novamente esta discussão e vão haver discussões ainda mais acesas. Agora, isso deixa-nos, como disse, um desafio muito grande. É que, além de que este tipo de história muitas vezes fica nas mãos das elites e não necessariamente feito por toda a gente. Em Portugal não é assim, não é tanto assim, eu já explico porquê. Mas na maior parte dos países, normalmente são as elites que acabam por musealizar este tipo de histórias mais recentes. Essa é uma questão que eu não posso dar uma resposta direta, mas posso dar algumas indicações, porque sei que já houve países que o fizeram. A Alemanha, apesar da Alemanha, como nós sabemos ainda hoje, tem vários movimentos de saudosismo perigoso, mas a Alemanha foi um país que soube lidar com a sua memória. Mas não foi fácil. A Alemanha não acordou um dia e toda a gente simplesmente concordava com a sensação de que o nazismo era mau, ou algo assim do género. Foi uma luta que aconteceu nos anos 80, uma luta muito séria, como aquela que está a acontecer agora em Portugal e nos Estados Unidos e no Brasil e em muitos outros países. O como vem, acima de tudo, a partir da educação e vem por outra via que eu diria que se calhar é a mais viável, a partir do associativismo dos cidadãos. Muitas vezes os cidadãos subestimam o poder que têm para fazer memória. E em Portugal, a única razão pela qual nós neste momento temos um Museu da Resistência, ou a única razão, aliás, pela qual nós temos um Museu da Guerra Colonial, foi porque aqueles que estavam interessados em criar a memória sobre esse período se juntaram e criaram associações sobre a memória. No caso da Guerra Colonial, apesar de todos os problemas que eu falei do museu, foi um museu que foi criado por antigos combatentes que se viam injustiçados sobre a maneira como Portugal falava sobre a Guerra Colonial, ou melhor, sobre a maneira como Portugal não falava sobre a Guerra Colonial. O mesmo aconteceu com o Museu do Aljube e agora com o Museu Nacional da Resistência e brevemente com o Museu da Resistência no Porto. O associativismo e a cidadania são uma força mais forte do que as pessoas pensam. Também depende muito, eu não conheço tão aprofundadamente a realidade brasileira, portanto não sei em que medida o associativismo tem ou não a força que tem em Portugal. Mas essa é uma das respostas possíveis, não é a única e se calhar nem é 20% daquilo que é preciso para garantir que o saudosismo não infecta os nossos museus memoriais. Mas é pelo menos um começo. O associativismo e genuinamente, desculpem, já estou a falar muito. O associativismo, há um estudo muito interessante até em Portugal que me assusta genuinamente, porque afirma que o associativismo em Portugal está a ficar mais reduzido em comparado com o resto da Europa, que nós e Espanha somos os poucos países em que o associativismo está a crescer na Europa. E portanto esse é um desafio. E eu posso então, para finalizar, posso até deixar um exemplo de um filme para toda a gente ver, é um documentário chamado O Silêncio dos Outros. É um documentário espanhol que fala precisamente
sobre a maneira como o associativismo cidadão em Espanha é a única força que politicamente, na ação política, está a puxar para que a memória da Guerra Civil Espanhola comece a ser feita, para que aquilo que eles chamam o olvido, o silêncio, o esquecimento, para que seja erradicado da lei e que se faça essencialmente se faça justiça. Eu não gosto de falar nestes termos tão diretos, mas é aquilo que essencialmente é, que se faça justiça às vítimas da Guerra Civil Espanhola. Portanto, essa é a minha resposta parcial. O associativismo, especialmente o associativismo jovem. Tá, muito obrigada. Eu vou fazer agora uns comentários aqui que fizeram no chat para... a Luciana Bandeira, com o despertar do interesse turístico militar no Brasil, parece que não há incentivo nem por parte de órgãos militares, nem pelas das agências. Luciana, isso aqui é um caso um pouquinho mais complicado, não vou passar para o João, porque eu acredito que ele não tenha muito domínio sobre esse tema, né? Mas eu acho que há, sim, uma ação dos órgãos militares, talvez das agências ainda não acredito que ainda, talvez, nesse momento, possa comercialmente, talvez ainda precise de mais desenvolvimento para ele poder ter realmente retorno econômico, né? Mas acho que isso aí é uma questão para deixar para uma outra discussão, um pouquinho mais, talvez um outro dia, com uma outra questão, a gente possa fazer essa discussão com mais acuidade. Também o Mário César Borges, João Pedro Castelo de São Jorge, em Lisboa, tem alguma ligação com a história militar de Portugal? Faz essa pergunta para você. Tem. Tem no sentido tradicional, mais tradicional português daquilo que é o turismo militar. Portanto, este turismo militar mais virado para o medievalismo. Sim, tem, e até digo por duas razões, e até consigo inserir dentro do tema que até que estamos a falar agora. O Castelo de São Jorge tem, precisamente porque um dos momentos fundacionais da história de Portugal é precisamente a conquista de Lisboa pelas tropas do nosso primeiro rei, de Dom Afonso Henriques. Portanto, logo por aí tem uma importância. E também tem importância na medida em que olha, tem importância para a história do Brasil, por exemplo, porque foi uma das últimas linhas de defesa de Lisboa, depois da família real ter se mudado para o Rio de Janeiro e ter tornado o Rio de Janeiro a capital do Império. Tem ligação por aí, e digo que quem tiver a oportunidade de ir a Lisboa, por favor, não passe o Castelo de São Jorge, porque é absolutamente lindo. Gosto mesmo muito, é mesmo muito lindo. E consigo dizer que tem uma ligação a este turismo militar um pouco mais recente, mais pela parte da doutrina do Estado Novo, muito relacionada com o medievalismo histórico, porque o Estado Novo era uma ditadura que se legitimava muito por toda a mitologia do Estado português, que se fundou pela luta contra o Islão. E essa foi algo que atualmente já é um pouco rejeitado, não é? Embora ainda exista, mas já é um pouco rejeitado. Mas o que é certo era que era utilizado. E o Castelo São Jorge era muito utilizado como um elemento iconográfico dessa imagem do português que luta e que espalha o cristianismo, basicamente. Obrigada. Nós também temos aqui a Ana Carolina Viana. De um modo geral, não temos a cultura de visitas em museus e documentos como em outros países. E quanto ao turismo militar, no Brasil, não é estimulado nem incentivado. Percebo que há uma certa distância e interação com o público, assim como a falta de profissionais especializados em turismo militar. Qual seria a sua sugestão para trazermos o público para essa parte do turismo? Uhum. Eu tenho uma solução que eu vi na Hungria, mas que não é, lá está, novamente, não é a solução a 100%. Isto dava 3 teses de doutoramento e de pós-doutoramento. É uma situação muito complicada, porque o Brasil não é o único. Portugal também tem uma taxa de visitação muito baixa nos museus. As pessoas preferem ir para os sunsets do que para os museus. E eu percebo que os sunsets também são divertidos, não é?
mas um gin tónico, claro que é interessante. E também porque as pessoas têm uma noção muito errada daquilo que é o museu. Tanto que por isso é que os museus memoriais tendem a chamar mais público. Tanto que reparemos que a Casa do Terror é o segundo museu mais visitado em Budapeste. E isso vai por duas razões. Primeiro, marketing. E o museu apresenta-se como uma plataforma de marketing muito boa e apresenta-se como uma das atrações que se tem que ir, é um must go. Portanto, marketing começando por aí. E segundo, e esta é uma solução mais a longo prazo, é educação nas escolas. O museu, mais ou menos metade dos visitantes à Casa do Terror são nacionais, o que não acontece na maior parte dos museus da Hungria. Este é o único museu em que isto acontece. E o que eles fazem é uma parceria muito séria, como o governo tem uma ligação muito próxima com a Casa do Terror, o que depois também tem umas consequências políticas, mas seja como for. Como tem uma ligação muito forte, o Ministério da Educação faz com que a Casa do Terror e outros museus em Budapeste e noutras cidades da Hungria sejam obrigatórios, as visitações sejam obrigatórias várias vezes ao longo do percurso escolar, no currículo escolar dos estudantes húngaros. E, portanto, todos os estudantes húngaros, pelo menos 3, 4 vezes, desculpem, ao longo do seu período escolar, vão à Casa do Terror e têm visitas guiadas diferentes, adequadas à sua. O que é que significa? Significa que agora puxando um pouco a brasa à minha sardinha, não é? A questão mais política e mais cultural, significa que muitas das mensagens da Casa do Terror são, de forma bem sucedida, interiorizadas pela imagem que a Hungria tem de si mesma. E como o museu, só que isto é uma questão a longo prazo, o museu foi criado em 2002. No primeiro mês em que abriu, recebeu 100 mil visitantes, precisamente por causa da ligação que tem com as escolas e com as instituições culturais e com toda uma parte da sociedade civil. Portanto, é isso. É uma maneira, vou dizer de uma maneira um pouco crua, é preciso obrigar as pessoas a ir aos museus, mas de maneira que seja integrado naquilo que eles querem fazer. Porque claro que há lá muitas crianças que já fui 3 vezes à Casa do Terror, mas a imagem fica lá e a mensagem fica lá. Obrigada, João. O José Carlos Matias, ele vai falar, professor João, foi muito feliz nos 2 exemplos apresentados, pois mostra que tanto as ditaduras de direita como de esquerda, como é o comunismo, trazem os mesmos problemas para os países. Acho que é essa visão mesmo, né, que tudo tem vários olhares, não é isso, né, quer dizer, tem que se analisar por todas as óticas, né, a gente não pode, a história se constrói, como a gente falou, por documentos e os olhares têm que ser feitos, né, acho que é isso mesmo. E depois também o Guilherme Ferreira fala, todo forte e castelo podem ser considerados como parte desse segmento do turismo militar, pelo contexto histórico desses patrimônios? Podem. O turismo militar, como todo o turismo e como todo o património, é muito versátil. Tudo o que tenha alguma ligação a um conflito armado ou pelo menos ao aparato do conflito armado pode ter uma ligação militar. E nós até estamos a falar de coisas que não associamos necessariamente a batalhas. Vou dar um exemplo de uma discussão que por acaso tive com colegas, com uma colega que foi minha orientadora, a doutora Hermínia Sol, e que tive uma discussão muito interessante que durou tipo 3 horas, precisamente sobre isso, sobre a questão do turismo militar. Nós muitas vezes associamos a ideia do turismo militar simplesmente ao ato do combate, mas o turismo militar envolve muito mais, envolve os aparatos culturais que são formados a partir do conflito armado, envolve todas as ideias sociais, porque os templários não eram só guerreiros que andavam aí na guerra. Os templários, nós até brincávamos que os templários tinham guerrinhas entre eles, tal como todos nós, em que eles viviam todos juntos, não é? Portanto, havia de haver algum que não limpava a casa de banho. Estamos também o banho não limpava o banheiro, não é? Isto também é uma brincadeira, mas ilustra um pouco aquilo que é a ideia. Estes eram pessoas reais. E, portanto, qualquer elemento que esteja associado a um aparato militar e não necessariamente só a um conflito armado, pode ser considerado turismo militar e pode ser aproveitado a partir daí. E eu até argumento
que é muito mais interessante se aproveitarmos o turismo militar em toda a sua dimensão social e em toda a sua dimensão da história, mesmo a história do cotidiano e a história do mais simples, que às vezes pode não parecer tão interessante, mas que revela que as pessoas que viveram nessa altura eram pessoas reais. E, portanto, é isso. Bom, João, eu acho que nós chegamos aqui no final das perguntas e das considerações. Eu vou antes de passar para a NET, eu queria agradecer a presença de todos vocês, as contribuições. Nós, como falamos no início, nós estamos fazendo esse ciclo de palestras, eles vão acontecer de 15 em 15 dias. A próxima palestra é com Hanna Cavalcante, ela no dia 1/10, e ela vai falar sobre patrimônio urbano. A gente vai comentar sobre ela vai falar sobre patrimônio urbano, que é outra temática também, né? Parte do acervo, né, do turismo militar também estão em cidades, e a gente precisa também estudar as cidades, né? Então, a cada semana a gente traz um assunto, né? Nós vamos ter depois também outras questões, na outra semana, na subsequente, nós vamos falar sobre memória, e depois nós vamos também ter um exemplo sobre um forte muito importante na cidade do Rio de Janeiro, que é o Forte de São João, né, que é onde nasceu a cidade do Rio de Janeiro. Ele vai ser discutido depois num outro debate também. Então, eu acredito que aí nós teremos, até dezembro, de 15 em 15 dias, a possibilidade de conversar bastante sobre a temática. O nosso grupo é o único grupo de estudos de culturais, né, na área de patrimônio cultural militar no Brasil, a gente não tem outro, né, e realmente é mais acadêmico, como disse, do que o turismo de fato no Brasil. Ele ocorre. O próprio Forte de Copacabana, ele é o terceiro atrativo mais visitado na cidade do Rio de Janeiro, né, só perde para o bondinho, pro bondinho, né, do Corcovado, e pro Corcovado e também o Cristo Redentor. Então, assim, acaba sendo um atrativo militar, um atrativo muito visitado. Mas aí a gente pergunta, né, muitas vezes ninguém vai lá mesmo para ver o forte, mas às vezes vão ver para ver a paisagem, para tomar um chá, né, ou para comer alguma coisa. Não necessariamente as pessoas vão só por causa da história do forte ou do forte em si, né, que ele fica no lugar... Mas posso dar um exemplo também, por acaso, disso? Oi? Posso dar um exemplo? Peço desculpa, porque isso é muito interessante. E estou-me agora a lembrar de algo que aconteceu em Tomar, precisamente por causa disso, da paisagem, porque havia muita gente que ia ao castelo só para a paisagem. Mas é um atrativo, né? Exato, mas o que alguns colegas meus que davam visitas ao Convento de Cristo começaram a fazer foi, já que isto acontece, então eu vou aproveitar. Não vou lutar contra a corrente, vou aproveitar. Então o que começaram a fazer foi, começaram a falar sobre a paisagem e falar sobre como essa paisagem, ela própria, também pode ser ligada ao turismo militar, e falavam sobre como naquela zona que vocês podiam ver, acima da paisagem, eram criados campos militares, como as pessoas que viviam dentro do castelo usavam essa paisagem, portanto, acabavam sempre por aproveitar. E isso também é uma oportunidade aí no Forte, porque as pessoas vão para a paisagem, mas muito pouca gente vai para o turismo militar, mas fazem turismo militar e acabam por aprender o turismo militar à mesma. A gente tem, geralmente, os fortes, né, são bem localizados em lugares de paisagens muito bonitas, quase sempre, como também os faróis, né, então, assim, faróis e fortes são excelentes para boas vistas, né, lugares bonitos da paisagem, e vale a pena, sim. Eu acho que essa ideia de unir um ao outro acaba fazendo com que a pessoa não saia de lá, pelo menos conhecendo o que era aquele espaço que ele estava, né, naquele momento. Então, muito obrigada da minha parte. Agora eu vou passar para a NET fazer as considerações finais. Professor, em nome do professor Lidiz e de todo o nosso grupo que está aqui, como a gente falou, a gente não vai enumerar, mas estão todos aí, a todas as pessoas que estiveram conosco até agora, né, muito obrigada, e esperamos que vocês continue conosco daqui no dia 1º, né, para a gente ouvir mais uma
mas um especialista sobre o tema para nos fazer pensar e refletir sobre esse tipo de patrimônio que a gente está estudando. Então, muito obrigada, foi um grande prazer. Nete, agora é com você. Olá, João, foi muito bom estar com você, foi uma experiência ótima, tenho certeza que os nossos participantes também tiveram essa mesma impressão. Gostaria só de saber se algum dos nossos pesquisadores tem alguma colocação para fazer ou alguma pergunta antes da gente encerrar a gravação. Alguém gostaria de falar? Nossos pesquisadores? Pessoal? Agradecer ao João, mais uma vez, João, muito ótima a sua palestra, enriquecedora. E prazer em ver o Nilson de novo, o Almirante Matias, enfim. Saudades aí dos rostinhos que já conhecemos. E temos aqui, eu não sei o nome, está como G.me, que gostaria de fazer parte, né, do grupo, e a professora Cláudia vai entrar em contato para lhe explicar. Né, outras pessoas também que queiram fazer parte do nosso grupo serão bem-vindos. E, assim, eu sou uma apaixonada, eu comecei pela Fortaleza Santa Cruz da Barra, então, assim, eu sou meio suspeita. Então, só gostaria de agradecer a todos. E, se Deus quiser, nos vemos dia 1º/10 com a temática de patrimônio urbano. Obrigada, Neide. Mais alguém gostaria de falar uma palavra? Gostaria de falar, só agradecer a organização, ao João, parabéns. Tive a oportunidade de ir a alguns lugares desses aí, dos castelos aí em Portugal. E obrigado, João, pelas dicas, das perspectivas, tanto do olhar de quem narra a história e de quem ouve, né? Isso é uma dica muito legal. E as perspectivas de uso do patrimônio militar para outros olhares, né? Você falou sobre dicas sociais, a própria paisagem, né? Explorar isso de forma a agregar, né? Não só o patrimônio edificado, mas todo o contexto daquele local. Muito obrigado, parabéns aí. Obrigado não é? Eu tenho que agradecer a todos, porque é uma experiência ótima. Nunca tinha apresentado para uma audiência no Brasil, mas é realmente ótimo. E o trabalho que estão a fazer é fantástico, portanto, vamos precisar mesmo muito de todo o peso da língua portuguesa a trabalhar nisto, porque o turismo militar ainda tem muito para fazer. Com certeza. João, então, muito obrigada mais uma vez. Nós vamos encerrar a nossa gravação e desejamos sorte ao seu doutoramento, porque, como você mesmo falou, temos muito a pensar, temos muito a debater, então temos um caminho à frente e estamos abertos a compartilhar a sua experiência, a nossa experiência, em qualquer momento, e convidamos você a ficar conosco nas próximas apresentações. Muito obrigada, e foi um grande prazer. Pessoal, agora, então, nós vamos encerrar nossa gravação, nós vamos encerrar nossa palestra de hoje.